Eu vou falar um pouquinho sobre conexões emocionais e a pessoa com Alzheimer. É possível fazer essa conexão? É possível eu me conectar com uma pessoa que tem Alzheimer? Sim? Não? E essa conexão, ela é saudável? Essa conexão, ela existe de fato? Ou realmente eu fico, às vezes, pensando que ele não está entendendo mesmo, ou então, tudo bem, vai esquecer o que eu vou falar? Como será que eu faço essa conexão? Como será que eu construo essa conexão durante toda a vida? Dentro da conexão com o paciente com Alzheimer, a gente tem que pensar sobre as relações humanas que nós construímos com as pessoas durante a vida. Então, não adianta nós querermos construir uma relação com o paciente, com uma pessoa distante, ou com uma pessoa longe no final da vida, sendo que eu não construo isso durante a vida. Porque todas as relações, elas são construídas durante a vida, passo a passo. As relações, elas são construídas como se a gente fosse escrever um livro. Quando a gente nasce, nós nascemos como uma folha em branco, não é? E aí nós vamos construindo a nossa história passo a passo. E aí muitas vezes chega lá no final da vida e a gente quer construir e quer manter ou estabelecer uma história que a gente não construiu e que a gente não escreveu durante a vida. E aí fica um pouco difícil mesmo essa relação. Fica um pouco difícil a gente resgatar algumas memórias e resgatar alguns sentimentos que não foram escritos durante a vida. Então, como a gente fala sobre prevenção, nós precisamos prevenir as nossas relações. E nós precisamos começar a pensar o que eu tenho feito para prevenir as minhas relações durante a vida. O que eu tenho feito para prevenir as minhas conexões emocionais com uma pessoa que tem Alzheimer. Como que eu tenho feito para implantar memórias nessa pessoa durante a vida, para que eu possa resgatar essas memórias de alguma forma, quando ela houver necessidade de eu resgatar de alguma forma. Porque não tem como eu resgatar alguma coisa que eu não implantei. Eu preciso implantar para eu resgatar. Às vezes, muitas vezes no decorrer da nossa vida, algumas coisas vão se perdendo. Então a gente perde pessoas, a gente perde relações, a gente perde coisas. Mas não quer dizer que uma coisa muito importante nesse meio todo, a gente perdeu, que é o sentido. Eu achei muito interessante essa imagem, que é a imagem de uma construção bem antiga numa cidade, tida como cidades mortas, lá do Vale do Paraíba. E é uma construção antiga de 1931, e essa construção não foi derrubada. Por que essa construção não foi derrubada? Porque tem sentido, porque as pessoas vão visitar essa casa. E quando as pessoas vão visitar essa casa, as pessoas se sentem emocionadas, algumas memórias vêm à tona, algumas histórias vêm à tona. Porque o importante, gente, não é o envelhecimento da casa. O importante é o que foi construído naquela relação. Então, quando a gente está diante de um paciente que tem Alzheimer, diante de um familiar que tem Alzheimer, diante de uma mãe, de um pai, de um avô, de uma avó, o importante não é como ela está nesse momento, mas como nós construímos essa relação durante a vida. O que eu sinto quando eu olho para ela e o que ela sente quando ela olha para mim. Nós soubemos aqui, todos os profissionais falaram da memória emocional e que nós podemos estimular a memória emocional das pessoas. Tem um estudo nos Estados Unidos que o médico colocou os pacientes frente a alguns estímulos. E aí era um estímulo era uma situação complicada, de agressividade, e depois uma situação de comédia. E os pacientes, eles sentiram essa emoção. Os pacientes, diante de uma situação agressiva, eles ficaram tristes. E aí foram perguntar para esses pacientes, Alguns lembravam da situação, outros não lembravam, só se sentiam tristes. E eu tenho uma situação próxima de mim, de uma pessoa que estava assistindo um programa de TV, sabe esses programas mais agressivos? Que parece que começa até a sair pingos de sangue da TV? E a pessoa estava lá assistindo esse programa, uma pessoa que tem Alzheimer, e essa pessoa começou a ter pesadelos, começou a ter praticamente terror noturno. E aí foi instruído para que nós tirássemos essa pessoa desse estímulo, não deixasse mais essa pessoa assistindo esse tipo de programa, e o sono voltou. Ela se lembrava do que ela estava vendo? Não.
mas ela sentia aquilo. E o que eu quero falar para você, para mim, para todos nós? Que é possível nós nos conectarmos com uma pessoa que tem Alzheimer. E como que nós queremos lembrar? E como que nós queremos que essa pessoa se lembre da gente? Que tipo de estímulo eu coloco para que essa pessoa se lembre de mim? Como eu tenho me portado, me posicionado? O que eu tenho estimulado nessa pessoa? Nós percebemos aqui que a música é um estímulo muito positivo, não? Muito saudável. E que traz muitas memórias positivas e memórias emocionais agradáveis. Então, o que a gente tem feito dentro dessa relação? Porque a relação humana e a relação com uma pessoa que tem Alzheimer, ela vai além de uma simples marca. Ela vai além de uma simples situação de que a pessoa passou pela nossa vida. São marcas de sentido, marcas da alma. São marcas tão profundas a ponto de uma pessoa que tem Alzheimer, ela tem uma relação próxima com alguém, essa pessoa chega perto dela, ela muda o humor. Ela muda a respiração, o tempo da respiração. Como que a gente vai explicar isso? Se às vezes a pessoa que tem Alzheimer nem se lembra, mas ela sente. Então nós temos dois aspectos, como que nós vamos nos prevenir dentro dessas relações, como que nós queremos ser tratados quando nós ficarmos talvez impossibilitados ou limitados, que tipo de memória e que tipo de relação a gente tem implantado dentro das nossas famílias, que tipo de sociedade a gente tem ensinado para as crianças, porque muitas vezes é uma sociedade líquida, né? Superficial, que nós não temos esse tempo para nós investirmos nas pessoas próximas de nós. E o que nós temos feito com pessoas próximas de nós, que precisam de um olhar mais humanizado? Como que nós temos criado e escrito novas memórias? Porque é possível escrever novas memórias nesse momento. Não é possível estimular as pessoas? Não é possível fazer com que elas sintam novamente os sentimentos, que elas sintam alegria, que elas sintam tristeza, mesmo elas não nos reconhecendo? Então é possível nós escrevermos uma nova história, ou continuarmos a escrever a história que nós estávamos propostos a escrever. A história só acaba, gente, quando fecha o livro. E muitas vezes a gente antecipa esse fechar o livro. Muitas vezes tem algumas folhas ainda para a gente escrever, e a gente não quer escrever porque a gente às vezes não acredita no que pode ser escrito. E a proposta é da gente olhar uma situação de dois âmbitos, de duas maneiras. Nós podemos olhar a situação ruim, de uma maneira desértica, de uma maneira fria, ou olhar a mesma situação com uma possibilidade. Uma possibilidade de viver o hoje, uma possibilidade de aceitar as coisas. Esses dias eu estava ouvindo uma palestra de uma querida chamada doutora Karina Fukumitsu. E ela falou sobre os momentos acarajés. Momentos acarajés, vocês estavam na palestra? Momentos acarajés são os momentos bons da vida. E vocês não acham que às vezes nessas relações que a gente tem, muitas vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas, tantos cuidados, tantas coisas que a gente tem que correr atrás, mas se você chega perto de uma pessoa que tem uma limitação, ou que tem um déficit de memória, e ela abre um sorriso, não é um momento bom? Mas a gente fica pensando na fralda que a gente precisa comprar, ou então nas coisas que a gente tem que fazer, e não vive aquele momento, porque aquele momento está sendo marcado na minha vida, na sua vida e na vida dessa pessoa. Então é possível nós vivermos novas situações, novas fases e novas memórias. Só que a gente precisa se arriscar. A gente precisa se arriscar a viver novamente a vida. A gente precisa se arriscar a viver essa relação. Era uma vez um senhor que, por determinada situação, a sua esposa precisou ser institucionalizada numa instituição de longa permanência. E aí, ela tinha um Alzheimer grave. Ela não lembrava mais dele. E todos os dias, ele ia visitá-la. E todos os dias ele sentava nesse banquinho da pracinha lá, dessa instituição, e chovia, fazia sol, e ele ia lá cansado, doente, todas as situações. Até que um profissional de saúde dessa instituição falou: meu senhor, o senhor já está cansado,
Né? O Senhor vem todo dia. A gente sabe que o Senhor a ama. Fica tranquila, o Senhor não precisa provar nada para ninguém. A gente sabe disso. Porque ela não lembra mais do Senhor. Deve ser tão dolorido isso. Aí ele olha para essa profissional de saúde e diz: ela não se lembra de mim, mas eu sei bem quem é ela. Faz sentido para ele. Então precisa fazer sentido para nós. A sociedade está perdendo o sentido de vida. A gente só pensa em ganhar dinheiro. E tudo bem a gente pensar em ganhar dinheiro. É bom ganhar dinheiro, a gente precisa ganhar dinheiro. Mas o dinheiro e outras coisas materiais não podem fazer, às vezes, de uma relação produtiva e de uma relação saudável. Que nós possamos nos lançar nas relações. Hoje em dia a gente tem muito medo das relações. E que nós possamos enxergar as pessoas que têm um déficit de memória como uma pessoa cheia de sentimento. E que nós possamos deixar os nossos sentimentos linkarem a essa pessoa. É fácil? Não estou dizendo nada fácil. É aceitar, é entender, é viver o hoje, é viver o momento acarajé, é viver o momento que a vida tem proposta para mim e para você nesse momento. É isso, gente. Obrigada, viu?